Olá, meus amigos! Estamos aqui agora no nosso Toque Alta. Nós vamos começar esse bate-papo na maior empresa de melhoramento genético bovino do mundo. Eu sou o Guilherme Marques, o Guima, eu sou gerente de leite nacional da Alta. E hoje nós vamos fazer um momento muito especial, vai ser um bate-papo sobre como tudo começou. Isso mesmo, como tudo começou na Alta aqui no Brasil. E nada melhor do que trazer a pessoa que começou a escrever essa história. A gente que trabalha com reprodução, a gente sempre lembra do D0, né? Quando você vai fazer protocolo. D0, D11 sem insemina e papapá. Hoje é o D0 e até os dias atuais de como surgiu essa empresa que hoje é a nossa líder de mercado mundial. Não poderia ser diferente fazendo esse podcast super especial que é o Toque com o Everardo. Toque Alta hoje com o Everardo Carvalho, o nosso diretor da Alta aqui no Brasil. Everardo, muito bem-vindo nesse programa nosso hoje, numa inovação, que é um bate-papo sobre a genética brasileira. Legal, eu que agradeço. Vamos lá, vamos falar um pouco de história, vamos falar um pouco de vaca, vamos falar do que vier por aí, né? Olha, vamos sim, Everardo. São quase 30 anos, né, de história da Alta aqui no Brasil. Mas eu acho que antes dessa história, nós precisamos contar um pouquinho de quem que é o Everardo, né? Hoje, até a gente fica brincando, quando você pesquisa no Google ou num site de inteligência artificial, já sai o seu currículo todinho, né? Falando de tantas coisas que você fez para o mercado de pecuária leiteiro e também para o mercado de pecuária de corte. Mas quem é o Everardo Carvalho? Rezende de Carvalho. Nascido onde? Como é que é isso aí? Bom, minha história é totalmente ligada ao campo. Eu nasci em Lavras, mas foi assim, minha mãe foi lá, me jogou para fora, registrou e voltou para Ibituruna. Eu achei que você tinha nascido em Ibituruna. Isso. E voltou para Ibituruna, mas se pegar a identidade, está escrito lá, Lavras. Mas nasci, meu pai tinha fazenda em Ibituruna e morei nessa fazenda até os 7 anos de idade. Depois, até 10 anos, eu morei em Bom Sucesso, que é uma cidadezinha ao lado, e com 10 anos nós fomos para Belo Horizonte. Minha família praticamente toda, do lado da minha mãe, 12 irmãos, quase todos fazendeiros, do lado do meu pai, 7 irmãos. O que não era fazendeiro eram as mulheres, mas era casada com fazendeiro, então todo mundo fazendeiro, e do lado do meu pai, 7. Quer dizer, eu vivi fazenda o tempo todo. Então, assim, no começo você morava na fazenda. Até 7 anos de idade. E ali tinha a base sua, né? Sem dúvida nenhuma. A base... Foi ali que começou tudo, né? E nessa base, Everardo, eu não posso deixar de falar da importância da dona Hélia com o seu Zé Pedro, né? Eu tive pais maravilhosos. Minha mãe, graças a Deus, ainda é viva. Amanhã eu vou a Belo Horizonte para ficar com ela esse final de semana, para mim é uma alegria enorme. Infelizmente, perdi meu pai, mas foram 2 pessoas assim fantásticas e que nos criaram com um jeito muito amigo de ser, a família toda unida. E até hoje é assim. Eu estou indo para ficar esse final de semana com a minha mãe, porque nós temos um acordo entre os irmãos, cada final de semana vai um, no outro vai meu irmão que mora em Campinas, no passado é a irmã que mora em São Paulo, e é uma família maravilhosa. Eu lembro que você me contou uma vez que nessas conversas nossas assim, você falava, rapaz, era bacana esse processo de família, né? Eu acabei fazendo muita coisa para trabalhar com o meu pai, e depois, quando eu estava, até um pouco da parte da história que nós vamos chegar lá, meu pai chegou até a entregar sêmen para mim, né? Esse foi o barato, né? O papai aposentou, vendeu a fazenda, morava em Belo Horizonte. Quando nós começamos a Alta no Brasil, nós não tínhamos escritório em lugar nenhum, só um lá no Rio Grande do Sul. Então, mandava o sêmen para Belo Horizonte, ia para a casa dos meus pais, e eu tinha uma Paraty, meu pai pegava essa Paraty e saía andando para todo lado aí, entregando sêmen para mim. Nunca ganhou 1 centavo por isso, mas me ajudou para caramba. Então, assim, para a gente traçar uma linha do tempo, vocês mudaram para Belo Horizonte e aí surgiu, depois de um tempo, uma ideia de você trabalhar
com ordenhas, né? Um caso que não era tão comum isso, era? Não, mas foi um pouquinho antes. Meu pai tinha uma empresa de produtos para café. Ah, tá. Depois ele entrou também na distribuição de ordenhadeira mecânica. E eu fui trabalhar com ele, entrei até de sócio e fui trabalhar. Nós distribuíamos Alfa Laval, na época era Alfa Laval, não é De Laval. Aham. E também distribuímos adubo e uma série de produtos para café. E fiquei com ele até 83, quando eu fui convidado para ir para Plan Bradesco. E foi ali que começou a minha história com a inseminação artificial. Entendi. Então, da Alfa Laval ali, você teve chance de conhecer muita estrada, conhecer muita fazenda, conhecer muita a realidade do produtor de leite, né? Hoje eu estava conversando com o Santiago e falei, Santiago, eu fiz um cálculo, eu devo ter viajado dirigindo 2,4 milhões de quilômetros. Nossa Senhora. Isso começou lá atrás, em 75, quando eu fui trabalhar com meu pai, depois com Tecplan, depois com a Alta e tal. Um pouquinho de estrada. E deixa eu te falar, sair de ordenhadeira, sair de adubo, sair de café e ir para a genética, que era outra coisa que ninguém conhecia. E eu não conhecia mesmo, não. A questão Eu até sei que uma vez você chegou até a bater o carro querendo entender de catálogo, né? Eu sei das histórias, Bernardo. Essa história é ótima. Quando eu fui, até vou contar. Quando eu fui contratado pela Tecplan, eu fui a São Paulo, acertaram tudo lá e falaram, você vai para Bauru, você vai andar um tempo lá com o Darcy, que o Darcy vai te dar uma visão melhor de inseminação. O Darcy era regional. O Darcy era regional lá na região de Bauru, que é o maior dinossauro que tem na inseminação artificial hoje, né? Ninguém tem tanto tempo quanto ele na inseminação. E nós saímos no carro, ele tinha uma Caravan aí dentro da cidade, lá em Bauru, e eu comecei a olhar o catálogo, eu não entendia nada daqueles negócios que estava escrito lá. O que é isso, gente? Aí lá pela Santa, ô, Darcy, o que é isso? Ele, isso é isso, e pé, bateu no carro da frente. Nossa Senhora. Mas a gente tem boas histórias também. O Darcy foi importante na minha criação dentro desse mercado, sem dúvida alguma. Mas teve uma parada, né, na Tecplan, você voltou para a fazenda, né? Meu pai, eu era gerente até da central de inseminação aqui em Uberaba, e meu pai teve um problema cardíaco, teve que colocar 5 pontos de safena, não sei o quê, aquela história toda, e o único que podia cuidar dos negócios deles era eu. Eu tive que parar, eu não queria parar, Entendi. mas tive que parar e fui cuidar da fazenda. Aí eu aluguei a fazenda dele e fiquei lá 4 anos. E aí eu precisava reformar a fazenda, precisava plantar novos cafezais e reformar a pastagem. Como a terra não era minha, eu falei com eles, vamos fazer uma coisa, vamos vender a fazenda e eu vou tocar a minha vida. E aí o papai aceitou a ideia, vendemos a fazenda e eu voltei para a Tecplan. Entendi. Se bem que eu tive 2 anos ainda de Sérgio Malandro, só eu mesmo para ter um negócio Eu estou sabendo disso também, eu nem falei, nem vou tocar, eu vou, mas foi, eu acho que uma experiência bacana também na área de comercial mesmo, da administração das coisas. Isso foi assim, o irmão de Sérgio Malandro era meu melhor amigo. Era seu vizinho. Certo, ele casou com uma menina que era minha melhor amiga lá em Bossesso e tal, e nós ficamos grandes amigos enquanto eles namoravam. E quando eu estava tocando a fazenda, a gente estava tentando vender, e eles foram lançar uma grife de roupa lá, e ele falou, eu estou precisando de uma ajuda aqui, me ajuda aqui uns 90 dias. Eu estava folgado na fazenda, eu estava procurando comprador, eu falei, vem, e os 90 dias viraram 2 anos. Nossa. Mas aí vendemos a fazenda e eu saí também do Sérgio, voltei para a inseminação, né? Mas foi um período interessante, a gente aprende muito. Nessa volta, você largou a parte administrativa, vamos assim dizer, que era o gerenciamento de uma central, e foi coordenar um departamento comercial que era a maior regional do Brasil, né? Não, quando foi a maior regional do Brasil, foi no início, lá em 83 a 85, que era Belo Horizonte, que eu tinha praticamente metade do estado de Minas Gerais.
E nós vendíamos, na época, 35% de todo o sêmen de leite vendido pela Pecplan, de sêmen de leite importado, era vendido pela nossa regional. Tá Entendi. certo? Agora, nesse segundo ponto, quando eu voltei para a Pecplan, eu vim inicialmente ser gerente aqui em Uberaba, gerente comercial da regional. Entendi. Depois eu fui ser distrital, até que um dia eu fui ao Pará, e eu era gerente distrital de 8 estados, e chegou lá um calor de 40 graus, quando eu fui almoçar, não tinha uma salada, tinha uma macarronada daquelas bem vermelhas, um feijão com óleo nadando por cima. Eu falei, isso aqui não foi feito para mim, não. Aí voltei e falei, me põe de novo de regional aqui em Belo Horizonte. Não dava para aguentar aquilo, não. E deixa eu te falar, chegando nisso, você estava, teoricamente, muito bem instalado, você estava com uma estabilidade muito boa. E aí, já tendo contato, porque eu sei que naquela época o sêmen de holandês vinha de fora, né? Isso. E vinha de uma empresa que era a Landmark, né? Exato. Inicialmente a Landmark, depois ela foi comprada pela Alta, né? E aí que foi o primeiro contato com a Alta. Com a Alta, sim, sem dúvida nenhuma. Sendo que o Roger Souza, que era o diretor para o Brasil da Landmark, ele foi absorvido também pela Alta. Tá certo? E o meu contato era todo com ele, Roger. Então, o meu contato de Landmark passou todo ele para a Alta. Ô, Everardo, eu sei, eu acho que nem precisa contar dessas histórias, que foi na época da transformação de Pecplan para outras coisas, tiveram muitas coisas, e a Alta, naquele tempo, decidiu, então, abrir a marca dela aqui, Isso, né, abriu sozinha. uma filial no Brasil. E aí você foi o primeiro convidado para acreditar nesse desafio, né? Essa história é mais ou menos assim, Guima. A Fundação Bradesco colocou a Pecplan à venda. A Alta se interessou. E eles pediram um preço absurdamente alto, a Alta disse que não dava e tal. Eles baixaram um pouquinho, mas ainda era muito alto. E o que aconteceu? Eles venderam para uma outra empresa por 40% menos do que eles estavam pedindo para a Alta. Entendi. Mas quando o pessoal da Alta viu que eles não queriam vender para ela Alta, o pessoal começou a pensar na possibilidade de abrir a filial aqui. E essa decisão foi tomada em maio, mas em fevereiro o Roger veio aqui, foi lá a Belo Horizonte, onde eu morava, falou comigo, olha, se nós formos abrir empresa, você topa tocar esse negócio? Falei, depende, pagando pelo menos os 10 mil reais aí, a gente toca. Nós acertamos e tal, sem problema nenhum. E aí ficou acertado, olha, se for vendido, nós vamos abrir a Alta. E Entendi. foi vendido, foi isso anunciado em maio, e no mesmo dia que foi anunciado, eu pedi demissão da Pecplan e fui para a Alta. E aí a gente começou a montar o nosso time no Brasil, que tem muita coisa legal que aconteceu. Ô, Everardo, agora me fala um negócio, cara. Assim, é lógico que é uma decisão muito, muito difícil, né? Eu sei que você sempre foi um cara muito empreendedor, um cara para frente pra caramba e que leva todo mundo para frente. Mas você sair de uma empresa que era a líder de mercado, tinha quase 40% do mercado, né? E ir numa empresa que não tinha nenhuma casinha para falar de sua. Como é que foi esse começo? Eu sei que você foi lá para o sul, né? O problema não fui eu, não, Guima, porque eu sempre fui, toca, tem que fazer, vamos lá, fazemos e tal, mas quando você ia atrás das pessoas, falar, Alta, o que é isso? Que empresa é essa? O que isso faz? Então, para montar o time, quando você tem uma empresa já sedimentada e pronta no lugar, é muito mais fácil do que você partir de nada. A grande vantagem, eu tinha grandes amigos mesmo na Pecplan, e quando eu saí, eu logo de cara convidei o Ricardinho Ramos para vir. E ele falou assim, vamos trazer o Sérgio Faine. Então, nós fomos o primeiro. Eu fui o primeiro, o Ricardinho o segundo, o Sérgio Faine o terceiro. E aí nós começamos a montar o nosso time. Como eu era gerente aqui em Minas Gerais, e o Ricardinho era gerente, eu era mais lá para cima, o Ricardinho aqui no Triângulo.
Nós pegamos essa turma que trabalhava conosco e trouxemos de cara todo mundo. Foram 43 pessoas em 20 dias. Nossa. Que nós tiramos da Pecplan e trouxemos para a Alta. E eu tinha acabado de me separar da minha esposa. Isso é até um caso muito interessante, que o diretor da Pecplan foi atrás dessa turma que nós estávamos trazendo e falava coisa assim: o cara não conseguiu nem manter o casamento dele, vocês vão trabalhar com ele? Mas eles vieram, não foi mau negócio, não. Não, e na verdade acabou que, naquela época, o sêmen vinha já dar alta para eles, né? E eles ficaram a pé. Não teve. Não tinha o que vender, vendia o corte que tinha aqui, né? Não, mas eles teriam, porque ela foi comprada por uma outra empresa que tinha sêmen também. Não tinha aquele sêmen que eu estava acostumado, mas tinha. Mas esse pessoal, eu tenho que agradecer muito a Deus, eles vieram pela confiança em mim, pela confiança no Ricardinho, pela confiança no Faina, que fomos os 3 que iniciamos o negócio, né? E aí, depois, nós fomos trazendo outros companheiros, como o Darcy, como o Longas, e cometemos alguns erros, trouxemos algumas pessoas que não devíamos ter trazido, mas assim que vimos também, já tchau para você, tchau. Tá certo? E a empresa veio crescendo, veio dando certo, fomos fazendo parcerias que nós não tínhamos central, né? E a coisa foi tocando e virou, graças a Deus, essa potência que é hoje, né? Nessa situação, naquela época, você já me falou dificuldade, que era falar quem que é a Alta, né? Mas vocês tinham um know-how que vocês eram pessoas já conhecidas. Sim. Você lembra aí de algum bom cliente que falou: poxa, olha, eu vou ficar com vocês, Dr. Gabriel Andrade, eu tinha uma relação fantástica com ele, das pessoas que eu mais aprendi na minha vida. Dr. Gabriel era interessantíssimo, que ele conversava com você e ele tirava tudo de você e não te dava nada. Tá certo? Eu, quando conversava com ele, eu sentia como se ele estivesse chupando uma laranja e a bucha ficou ali. Que ele era incrível como ele tirava informação das pessoas. E até teve um caso engraçado, que um dia ele me ligou e falou: Everardo, queria trocar uma ideia com você. Eu falei: doutor, 2 minutos que eu vou trazer uma banda de música, que o senhor nunca trocou nada. Ele era uma pessoa extraordinária, nos apoiou muito, ele gostava de mim como eu gostava dele. E tiveram diversos outros, mas ele foi assim, o ícone no processo. E os primeiros touros vindo dele, a gente já sabe também, né? Nós fizemos assim, nós não tínhamos central, então nós fizemos a parceria que nós fizemos, que foi duradoura, inicialmente com a Central BR, depois também com a Central Bela Vista. E inicialmente nós tínhamos touros da família VR lá na Central, e aí começamos a contratar alguns touros, e os primeiros a serem contratados foram os touros da Colonial. E, claro, aí também da Calciolândia, pelo lado do leite, essa coisa toda. E aí fomos enchendo a central e tal, e até eu tenho uma alegria muito grande que o primeiro touro a entrar nessa central aqui foi um touro da Colonial. Aqui nessa? Nessa aqui. Então vamos contar dela. Mas, assim, só lembrando, para ficar claro para todo mundo, quando você saiu, você montou um escritório aonde? Quando eu saí de onde? Lá da Pecplan. Quando eu saí da Pecplan, nós tinha um escritório da Alta, lá no Rio Grande do Sul, que vendia gado, importava gado e embriões, tá certo? Então, como o negócio foi decidido assim de última hora, não, vai lá, usa esse escritório lá. Então, nós começamos usando. Você mudou para lá? Não, eu não mudei. Eu ia lá, ficava uma semana e tal. Meu negócio era montar a equipe comercial. Se eu ficasse lá, eu não montava coisíssima nenhuma. Então, eu fiquei viajando o Brasil inteiro. Tinha um rapaz lá que tocava a área, vamos dizer, administrativa, e eu fui montar time, como o Ricardinho também, como o Fânia, nós fomos montar time, porque você não consegue fazer uma empresa de inseminação no país do tamanho do Brasil sem um time. E aí foi viajar e fazer isso. E 1 ano depois nós viemos para Uberaba. E aí lá no mesmo lugar? Tinha... O que você chama de mesmo lugar? Lá na Edilson Lamartine Mendes. Na Edilson Lamartine Mendes. Nós viemos para lá, tinha lá uma casa e um meio armazém em construção, compramos os 2, fizemos nosso escritório lá
isso em 97, e ficamos lá, aqui, inauguramos aqui em 2005, mas não viemos, porque aqui também tem história. Por que o escritório não veio? E depois eu conto. E aí ficamos, em 2008 é que nós viemos para cá, o escritório para cá, vendemos lá e construímos aqui e viemos para cá. Essa passagem de sair de fazendas que prestavam serviço para a Alta e construir uma central aqui, por que Uberaba primeiro? Bom, primeiro é o seguinte, quando eles resolveram abrir a filial no Brasil, eles disseram, vamos abrir em São Paulo. Aí eu disse para eles, então arruma outro. Eu não toco, não. São Paulo não tem nada a ver com vaca. Vaca, a capital da vaca no Brasil chama-se Uberaba. Tem que abrir em Uberaba. Se não for em Uberaba, estou fora. Aí os caras, não, então vamos abrir em Uberaba. Aí vieram abrir aqui. Inicialmente fomos lá para o sul, somente porque tinha lá esse escritório, mas já definido que viríamos para cá. Aí começamos aqui com o escritório, essa parceria com a VR, posteriormente com a Bela Vista. E aí nós queríamos, porque queríamos construir a nossa central aqui no Brasil. Mas o dono maior da central, que era o Doug Blair, a gente conversava com ele, não, vamos ver, vamos estudar, vamos estudar. Depois eu vinha saber que ele não ia estudar coisa nenhuma, ele já tinha decidido que não ia fazer. Oh. E aí depois o Mr. Pong comprou a Alta. Ela tinha ações em bolsa, o Mr. Pong foi lá, comprou tudo, fechou capital, ficou dono. E ele veio aqui um dia com o Kees Hartman, que era o presidente da empresa, e ele posteriormente falou, eu gostei tanto do time do Brasil que quando eles falaram comigo em abrir uma central, falaram, nesse povo eu ponho dinheiro. E aí ele autorizou a gente fazer isso aqui. Aí ficamos procurando terreno aqui, procuramos terreno para tudo quanto é lado que você imaginar. E demos a sorte da nossa vida de achar esse lugar aqui, né? Avenida Paulista da Pecuária Brasileira, né? Da Zebuína é até mundial, né? Vamos dizer, a Fifth Avenue. E construir isso aqui, Verardo, o que você pensou primeiro? Falar assim, que formato, eu vou copiar as outras? Como é que eu sei de uma história sua, depois que você já montou aqui, e até envolve uma pessoa, que você contratou um povo para ir em todas as centrais para... Exato. Eu contratei 2 amigos, um era veterinário, o outro agrônomo. Falei, vocês vão nas centrais todas aqui do Brasil, anota para mim tudo que tem de bom e tudo que tem de ruim. Que o que tem de bom eu vou copiar, o que tem de ruim eu não vou fazer de jeito nenhum. Então eles foram, ficaram uma semana aí, trouxeram um relatório fantástico, e nos ajudou absurdamente a definir o que iríamos fazer. E uma das coisas, eu não vou esquecer nunca isso, que eles falaram assim, depois que eles me entregaram aquele relatório, olha, agora esquece isso, joga tudo fora, porque se você não tiver um cara bom para atender, é melhor você não mexer com isso, não, porque as outras centrais são um desastre. E aí eu fui buscar o Zé Renato. Olha aí, hein? E nessa construção tem um nome que eu queria trazer aqui, Luiz Alfredo Deragon. Garcia Deragon. Isso quando a gente sonhava em fazer central, o Deragon trabalhava na Nova Índia, algumas vezes ele foi lá para casa, a gente sentava lá e ficava desenhando a central que a gente queria que fosse. Eu tenho o desenho na minha gaveta até hoje, que ele fez em 98, me parece. Olha aí. E um dia eu mostrei numa reunião da empresa, o Deragon estava, ele chorou, não sei o quê, e ele desenhou, o que ele desenhou ali foi bem perto do que nós fizemos aqui, porque a gente já tinha esse sonho, né? E o Deragon foi um sujeito muito, muito importante na criação dessa central, na construção, de ver detalhes, nos ajudou demais da conta. E aí, você já pensava, eu lembro a primeira vez que eu vim aqui, nessa central, eu vim fazer compra, até o Zé Renato me atendeu, me chamava de Cristiano, que ele me confundiu com o Cristiano das Bias. Não, Cristiano, aqui, tal, mas aí eu desci para pagar lá e uma semana eu já estava trabalhando aqui e eu nunca vim tão rápido de lá aqui com você numa Fielder, numa Toyota Fielder. A gente chegou rápido aqui porque ia construir outras coisas aqui.
Mas por que eu estou falando nisso? Você me contou uma história de lá aqui, que você falou assim, Guilherme, tratamento de água, relação com o meio ambiente, relação com o bem-estar animal. Essa central está preparada para exportar para qualquer lugar do mundo. Foi exatamente isso. Nós fizemos essa central pensando em exportar para qualquer lugar do mundo. Quer dizer, ela não foi adaptada, ela foi construída para isso. Definitivamente não teve nada adaptado. Ela foi construída para isso. Nós temos tratamento de esgoto, temos tratamento de água, temos a nossa tubulação elétrica, que é tudo subterrânea. Não tem um degrau sequer nessa central, a acessibilidade aqui é total. Então, ela foi pensando no futuro e pensando no mundo todo, não foi pensando só em Brasil. Não. Olha que legal. E esse projeto circular? Bom, isso foi uma das coisas que nós copiamos. Nós vimos funcionando, não tinha nem ela totalmente circular, era uma metade, que era da lagoa, e eu gostei daquilo, falei, não, mas tem que completar, porque aí você faz com que os touros fiquem o mais próximo possível do laboratório. Laboratório no meio, esse círculo aqui com os touros, então o tratador ele ia gastar menos tempo para ir buscar o touro, para levar lá para ser coletado, depois ele ia gastar menos tempo também para trazer de volta, e funcionou, que foi uma maravilha, tanto que depois nós fizemos a segunda parte. Né? O Everardo, você já tocou no nome dele, mas a gente não teve chance de falar um pouco mais dele. Né? Eu tive a oportunidade de ter presente com ele algumas vezes, 3 vezes, eu acho. Mr. Pon, família Pon, o que ela representa para você? Bom, eu diria até assim, é a minha família. Eles são pessoas simplesmente extraordinárias. O Mr. Pon, apesar de tão rico que ele é, o que ele tem de riqueza financeira, ele tem de riqueza pessoal. É uma pessoa simplesmente extraordinária, é uma pessoa que está preocupada o tempo todo com as pessoas. Ele não chega aqui, ele não está querendo saber se está produzindo isso, aquilo, ele quer saber das pessoas, como é que estão, como é que é isso. E ele sempre foi um grande amigo nosso, ele veio aqui N vezes, provavelmente 12 ou 15 vezes, sei lá, desde a primeira vez, que foi, me parece, que em 2002, uma coisa assim. Então, é uma família extraordinária, a Fânia, filha dele, que depois sentou na cadeira dele, né, porque ele se aposentou, foi cuidar da fundação que ele tem, e a Fânia que tomou a frente do negócio, que é uma pessoa igualzinho o pai, são pessoas simplesmente extraordinárias. A filha dela, a Fânia, veio aqui uma vez para o Brasil, ficou conosco 6 meses, uma pessoa extraordinária também. É uma família que não tem reparo a fazer. Sensacional. Você falou muito de pessoas, né? E aí, nessa história, a gente vê o começo com 3 pessoas, a gente chega a mais de 350 funcionários aqui na Alta e mais de 1.200 pessoas no campo levando o nome Alta, a genética, o serviço. O que é essa ideia sua de pessoas? Bom, primeiro nós temos que entender o seguinte, nós trabalhamos com genética bovina, isso está esparramado no Brasil inteiro, nós temos quase 5.000 municípios com vacas ali. Então, nós temos que ter gente para todo lado para poder atender isso. Segundo, é o seguinte, empresa não existe, existem as pessoas da empresa, as pessoas que fazem a empresa. E, graças a Deus, nós temos um time simplesmente espetacular. Não é bom, é espetacular. Tanto os 300 e tantos que aqui estão, quanto os mais de 1.000 que estão no campo. É impressionante a qualidade, enquanto profissionais, mas principalmente enquanto pessoas. Nós temos pessoas extraordinárias e dá um gosto danado da gente estar no meio dessa turma. É uma honra enorme trabalhar com esse tanto de gente boa. E o resumo é esse, o que faz essa empresa aqui são as pessoas, nada mais além disso. Everardo, e aí quando a gente faz um cronograma, né, da história da Alta, eu lembro que em 1998 eu fazia publicidade e propaganda e nós pegamos um trabalho para fazer sobre a Alta. E desde aquela época a gente tinha criado a Acordando em Alta. E a ideia daquele momento era fazer uma campanha para a Alta de 1 milhão de doses, em 98.
e nunca imaginaria que passaria um tempo eu estaria aqui na Alta, né? Desde quando ela fez em 2008, né? 2 milhões. 2 milhões. Foi até a primeira missão que você me deu. Você falou assim, ó, nós vamos fazer 2 milhões, se vira aí para fazer um negócio bacana. E eu tinha entrado como gerente de marketing na época, né? Nós fizemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, caminhamos para 9 milhões, né? Aonde que a gente vai chegar, cara? O que você imaginava isso desde aquele primeiro momento do escritóriozinho no Rio Grande do Sul, que você chegaria comandando uma empresa como essa? Não, nunca imaginei. As coisas vieram acontecendo. E isso é aquela história, né? É um passo de cada vez. Você deu um passo, completou aquele passo, tem o próximo. Completou, tem o próximo. E as coisas vão acontecendo. E vieram acontecendo, vieram dando certo. Graças, eu repito, a esse time fantástico que nós temos. E cada dia esse time está ficando maior e melhor, sem dúvida alguma. E agora, saber onde nós vamos, meu amigo, o céu é o limite. O Brasil tem aí por volta de 80 milhões de matrizes bovinas e nós só inseminamos o quê? 12, 15 milhões, sei lá quantas. O mercado brasileiro é simplesmente fantástico. E nós também estamos indo para outros mercados, né, como a América Latina, a África, até mesmo a Ásia. Então, meu amigo, vamos continuar crescendo, só isso, nada, não vamos ficar sonhando com muita coisa, não vamos trabalhar que as coisas vêm. Ô, Everardo, nós estamos caminhando para o final aí. Eu queria te fazer 2 perguntas assim que podem parecer óbvias, mas a ideia é que você passe esse sentimento seu. O que representa a Alta para você? A Alta é minha vida, né? Tem 28 anos que eu estou aqui. Então, comecei aqui e isso é como se fosse minha, tá certo? De vez em quando os caras lá mandam alguma coisa, eu falo assim, tá errado esse troço, não vou fazer, e não faço, ajo como se fosse minha, e a gente briga e tal, mas toca a vida. Isso aqui é minha vida, sempre foi, 28 anos trabalhando aqui, só fazendo amigos do Brasil inteiro e às vezes fora do Brasil também, criando um time extraordinário, porque você há de convir comigo que esse nosso time é extraordinário. A única coisa que é para mim isso aqui é tudo quanto é alegria, não tem nada diferente disso. Só para completar, a minha mulher fala assim, mas não tem jeito, você vive para a Alta. Eu falo, vivo mesmo. E aí você falou um negócio, né? Eu acho que a pessoa tem que deixar um legado. E você vem deixando um legado já há muito tempo para a Alessandra, para o Luciano, para o Bruno, para a Raquelzinha, para a Sarinha, né? E agora para o Guilherme, para a Pietra, para a Helena. Como é que você pensa nesse legado que você está deixando para essa turma? Ô, Guima, a vida inteira eu disse para eles, não pensem que eu vou deixar dinheiro para vocês, mas eu vou deixar um nome respeitado, um nome forte, e que onde vocês baterem, qualquer porta que vocês baterem e falar assim, eu sou filho do Everardo, eu sou neto do Everardo, vocês vão ser bem recebidos. E é isso que eu penso, eu tenho que deixar para meus filhos um bom nome. E o resto, eles é que se virem para fazer, não sou eu, não. E deixa eu te falar, quero tocar no coração agora. O quanto você agradece e lembra da vovó Yayá? Mas não é só a vovó Yayá, não. A vovó Yayá e a vovó Judite são 2 vós simplesmente fantásticas, que eu passei momentos muito distintos da minha vida, em determinado momento com uma, em determinado momento com outras, e foram 2 pessoas simplesmente extraordinárias. A minha avó Yayá era um doce de criatura, não tinha igual. A minha avó Judite era a mulher mais trabalhadeira que eu já vi na minha vida. Ela ficou viúva com 12 filhos, sendo que o mais velho tinha 16 anos. Imagina quem que foi essa mulher, tá certo? Então, são 2 avós assim, simplesmente extraordinárias. Nada mais para falar delas, não. Pessoal, é isso aí, o Toque Alta hoje. Foi um Toque Alta muito especial, onde a gente conseguiu conhecer a história da Alta, a história desse cara aqui, do Everardo, que é um paizão dentro da Alta. É uma outra visão, porque
Eu sei que o mercado aí sempre fala, pô, Everardo é bravo, o cara é bravo, é exigente, mas ao mesmo tempo é aquele cara que fala assim, ó, a meta sua é tanto, se vira, conta comigo, você tem ombro aqui para como é que fala, para suportar e vai fazendo. Então, assim, a gente que trabalha na Alta, a gente tem o maior orgulho desse cara aqui, por tudo que ele construiu, né? Então, Toque de Alta hoje foi muito bacana, uma honra para mim fazer esse Toque Alta com o nosso diretor aqui da Alta Brasil. Siga as nossas redes sociais, aproveite todas as edições do Toque Alta que vão daqui para frente e conheça mais sobre genética e sobre, claro, a líder mundial de genética bovina. Ia falar do mundo, mas é claro que é do mundo, né?